Olá, meu nome é Petrúcio Andrade, eu sou aluno do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial do Instituto Federal do Ceará, do campus de Maracanaú. O intuito deste vídeo é aprender um pouco sobre a aplicação dos dispositivos eletrônicos e a teoria dos circuitos, no caso do Roberto Bollestaed. Nós estaremos hoje exemplificando isso tudo através da aplicação dos diodos em 4 questões retiradas do dito livro. Então, agora eu vou tentar resumir um pouco como é o funcionamento dos diodos, nesse primeiro instância. Então, como você pode ver, o diodo ele tem o formato de uma flecha barrada em sua ponta. E qual é o princípio básico de funcionamento do diodo? Nada mais é do que uma chave que funciona quando a corrente está no mesmo sentido da seta e assim indicando o sentido da corrente naquele dispositivo, naquele circuito, no caso. E no caso contrário, quando a corrente está no sentido inverso da seta, ele funciona como chave aberta. Ou seja, nada mais é do que uma chave normalmente aberta ou normalmente fechada, dependendo do sentido da corrente e do dispositivo indicado pela seta. Para na aplicação real, nós temos 2 tipos de diodo. Nós temos o diodo de silício e o diodo de germânio. Para que eles fiquem polarizados diretamente, eu preciso vencer uma barreira de tensão, ao qual está indicado no dispositivo. Essa barreira de tensão no dispositivo de silício é de 0,7 volts e no dispositivo de germânio de 0,3 volts. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para que o diodo venha a funcionar como um dispositivo, ou seja, como uma chave, é preciso que a tensão da entrada seja maior do que a tensão na saída em 0,7 no caso do silício e 0,3 no caso do germânio. Caso contrário, se a tensão for menor aqui, ele não funcionará como uma chave normalmente fechada e sim como uma chave aberta. Então, a partir daqui, nós vamos tentar resolver algumas questões e exemplificar o funcionamento disso e a aplicação na prática. Vamos lá. Ok, então vamos resolver a nossa primeira questão, que é a questão de número 13 da página 90 do livro do Bollestaed. Como vocês podem ver, nós temos um circuito aqui com 2 diodos de silício, né? Cada diodo de silício está ligado em série com um resistor de 2K, e na saída nós temos uma ligação em paralelo com um resistor de 2K. O que ele pede na questão? Ele pede a tensão V0, que é a tensão exatamente em cima do resistor de 2K, e pede a corrente no diodo, que no caso a corrente aqui vai se dividir por eles estarem em paralelo. Qual a melhor maneira de fazer essa questão? A melhor maneira é nós tentarmos simplificar o que está colocado em paralelo, que no caso são os 2 diodos e as 2 resistências. Para isso nós precisamos fazer um circuito equivalente de Thevenin. Então como é que nós faremos isso? Lembrando-se que cada diodo aqui nós temos uma queda de 0,7, ou seja, a tensão vai se manter a mesma por eles estarem em paralelo. Ok? Então dessa maneira nós precisamos só unicamente fazer o equivalente desses 2 resistores em paralelo. Simplesmente uma conta de resistor em paralelo. Nós vamos acompanhar aqui do lado como é que ficou o equivalente desse circuito. Pronto, vocês podem ver que na tensão de entrada nós temos os mesmos 10 volts, agora unicamente ligado a um único diodo, que a queda é unicamente de 0,7, e o equivalente daquelas 2 resistências, que por elas estarem em paralelo, deu 1K do resultado das 2 resistências em paralelo. Ligado à mesma saída de 2K, no caso a resistência de 2K, e a mesma tensão que eu quero descobrir em cima do resistor de 2K. Ok? Então, com esse circuito equivalente, agora nós vamos tentar descobrir a tensão em cima desse resistor de 2K. Aqui vai unicamente um simples divisor de tensão, certo? Nós vamos pegar essa resistência, ok? Nós vamos multiplicar com a tensão que nós temos na entrada e vamos dividir pela soma das 2 resistências em série, ok? Então você pode acompanhar aqui do lado que eu já fiz a conta, ok? Peguei o resistor de 2K, multipliquei com a minha tensão de entrada, lembrando-se que como eu tenho um diodo de silício, e a tensão de entrada é de 10 volts, então eu vou ter uma queda de 0,7. Então a minha tensão de entrada vai ser esses 10 volts menos 0,7. Ok? Dividido pelas 2 resistências em série, que é a resistência de 1K mais a resistência de 2K. Fazendo-se essas contas aqui, nós temos 2 terços, certo? Multiplicado por 9,3, que é dessa conta aqui de 10 menos 0,7. Simplificando essa conta aqui, nós encontramos a tensão de saída de 6,2 volts. Essa tensão é a tensão em cima da resistência de 2K. Ok? Com esse mesmo circuito, nós podemos calcular a corrente total que passa no circuito, que drena no circuito. Pois, por se tratar de um único circuito
está tudo ligado em série, a corrente será a mesma. Então, como nós já temos a tensão em cima desse resistor de 2K e o valor da resistência, nós encontramos a corrente total. E essa corrente total equivale a essa tensão de 6,2 volts dividido por 2K de resistência. Isso nós encontramos uma corrente total de 3,1 mA. Isso é a corrente total no circuito. Mas se você olhar desde o começo, e acompanhar desde o começo, no circuito original, nós temos uma divisão de corrente. Ou seja, essa corrente total, quando chegar nesse ramo aqui, ela vai se dividir entre esses dois diodos, né? E se encontrar novamente aqui para passar na resistência. Então, na verdade, a corrente nesse diodo será a metade dessa corrente total. E é o que nós fizemos na última conta ali, que você pode acompanhar. Certo? Então, a corrente no diodo será a nossa corrente total dividido por 2. A corrente total é 3,1 mA. Isso dividido por 2 vai dar aproximadamente 1,5 mA. Certo? E assim nós terminamos a primeira questão. Eu espero ter sido mais claro e objetivo para entender a aplicação desse circuito. Valeu, vamos à próxima. Ok, dando continuidade, nós vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão está na página 90 e a questão referida é a questão 26. Como você pode ver, nós temos uma questão ao qual a tensão de entrada é uma tensão variante no tempo, ou seja, uma tensão alternada, ao qual está variando entre 10 volts e menos 10 volts. Certo? E o que é que ele pede na questão? É que a gente esboce as formas de onda, no caso da tensão de V0, que é a tensão de saída, e na corrente que passa sobre o resistor. Você pode acompanhar aqui o circuito. Nós temos o circuito ao qual nós temos um resistor ligado em paralelo juntamente com um diodo que está em paralelo com um resistor de 10K. Ok? Então, nós vamos analisar a situação em que o diodo está conduzindo, ou seja, que ele está diretamente polarizado. Isso acontece quando o semiciclo for positivo. Então, quando o diodo está diretamente polarizado, nós temos uma tensão em cima do diodo de 0,7 volts. E isso acarreta que nós também temos uma tensão de 0,7 volts em cima do resistor de 10K, por eles estarem em paralelo. Ok? Então, nós vamos analisar a primeira situação a qual o diodo está conduzindo. Nós pegaremos essa situação de 0,7 em cima do resistor de 10K e encontraremos a tensão mínima para que isso possa acontecer, para que o diodo venha a conduzir e nós passamos a ter essa tensão de 0,7 no resistor de 10K. Pronto, você pode acompanhar aqui nos cálculos que nós atribuímos esse valor de 0,7 volts à tensão em cima do resistor, ou seja, a tensão de saída. Ok? E nessa situação nós vamos encontrar qual é o valor de tensão de entrada mínimo para que isso aconteça. Então nós fizemos aqui um divisor de tensão, pegamos o resistor de 10K, multiplicamos pela tensão de entrada, ao qual nós queremos descobrir, e somamos com os dois resistores em série, ou seja, um simples divisor de tensão. Isso me deu uma tensão de entrada, certo? Fazendo toda a questão matemática aqui, nós isolamos a tensão de entrada, que é o que nós queremos descobrir. Somamos os dois resistores, deu 11K, multiplicamos por 0,7 volts, certo? Que é a tensão em cima do diodo, e dividimos por 10 K-ohms, que é a resistência no qual está em paralelo com o diodo. Isso nos deu uma tensão de entrada de 0,77 volts. O que significa essa tensão de 0,77? Isso significa a tensão mínima que eu tenho que aplicar no circuito para que ele funcione, para que o diodo entre em condução e assim possa funcionar o circuito. Isso que quer dizer esse valor, certo? Então, para isso, aí nós analisamos a situação que o diodo está conduzindo, ok? Mas vamos analisar a situação agora, colocaremos em função de V de entrada, a situação em que o diodo não está conduzindo. Quanto seria essa tensão em cima do resistor? Então, nós colocamos de novo, fizemos um divisor de tensão, né? V0 vai ser igual a 10K vezes a tensão de entrada, dividido pela soma dos dois resistores. Isso me deu um valor de 0,909 em função de VI. O que eu quis encontrar com isso aqui? Eu quis encontrar a tensão em função de VI. Ou seja, o valor que eu aplicar em VI, eu vou ter uma tensão V0. Para que isso aí? Porque nós vimos que nossa fonte ela está variando. Ela está variando entre 10 volts e menos 10 volts.
Então, para nós encontrarmos a tensão V0 quando ela for em menos 10 volts, eu fiz esse jogo de colocar em função da tensão de entrada. Então, você pode acompanhar aqui que eu descobri a tensão V0 é igual a 0,909 menos 10 volts, que agora é a minha tensão de entrada. Isso me deu um V0 de menos 909 volts. Ok? Isso aqui é a situação em que o diodo não está conduzindo. Ou seja, a situação em que o diodo está conduzindo, nós vimos, e a situação em que o diodo não está conduzindo. Ok? Dessa forma aqui eu posso esboçar agora o meu gráfico. Você pode ver aqui que eu esbocei o gráfico. Tensão de entrada em função do tempo. Ou seja, no semiciclo positivo, quando o diodo está conduzindo, eu tenho uma tensão de 0,77 volts. Ok? No semiciclo negativo, quando o diodo não está conduzindo, eu tenho uma tensão em cima da carga de menos 9,09 volts. Ok? Então, esse é o comportamento esboçado graficamente da tensão em cima da carga, da minha tensão V0. Ok? Dando continuidade ao que a questão pede, agora vamos analisar. Ok, continuando a resolução, nós iremos agora encontrar a corrente em cima do resistor. Então, essa situação nós temos quando o diodo está conduzindo. Então, nós temos uma tensão em cima do resistor de saída de 0,7 volts. Ok? Nessa situação, nós podemos encontrar, então, a tensão em cima do resistor. A tensão em cima do resistor será a tensão de entrada, menos a queda em cima do diodo. Ou seja, essa tensão que está em cima do resistor de 10K. Isso me dá uma tensão em cima do resistor de 9,3 volts. Essa tensão está em cima do resistor de 1K. Ok? Com essa tensão eu posso descobrir a minha corrente em cima desse resistor, que nada mais será do que a tensão de 9,3 volts dividido por 1K. Isso me dá uma corrente de 9,3 mA. Essa situação aqui é quando o diodo está conduzindo. No entanto, nós vamos agora continuar para ver a situação em que o diodo não está conduzindo. Então, eu chamei essa nova corrente de uma corrente reversa. Ou seja, quando o diodo não está conduzindo. Então, essa minha corrente reversa nada mais será do que o meu resistor de 1K vezes 10 volts dividido pela soma das duas resistências. Ou seja, eu encontrei aqui um simples divisor de corrente. Certo? Nessa situação, eu encontrei uma corrente de 0,909 mA. Ok? Então, nós encontramos aqui a corrente na situação em que o diodo está conduzindo e a corrente na situação em que o diodo não está conduzindo. Beleza? Representando graficamente como é que fica. Você pode ver que nós temos aqui um gráfico da corrente no resistor em função do tempo. Certo? Então, no semiciclo positivo, quando o diodo está conduzindo, eu tenho uma corrente que está no ponto máximo de 9,3 mA, na situação em que o diodo está conduzindo. Na situação em que o diodo não está conduzindo, eu tenho uma corrente reversa de 0,909 mA. Ok? Então, você pode ver a representação gráfica dessa situação. Então, essa foi a nossa segunda questão. Então, daremos procedimento agora com as próximas questões. Valeu. Ok, dando continuidade, iremos para a nossa terceira questão. A terceira questão está na página 93 e é a questão 44, certo? O que se pede na questão? Nós vemos aqui que nós temos um circuito ao qual nós temos um novo companheiro, né? Um novo diodo para ser apresentado, que é o diodo Zener, certo? Então, como é que é o funcionamento do diodo Zener? Vocês podem ver que ele está polarizado de forma reversa. Na verdade, essa é a função dele, é ser polarizado de forma reversa. Desde que a tensão Zener dele, ou seja, a tensão que vai entrar, seja maior que a tensão do Zener. Isso faz com que ele opere como Zener, ok? Então, nós podemos ver aqui que nós temos um circuito com o diodo Zener. Em paralelo a ele, temos uma carga de resistência de 0,2 kΩ, certo? E logo na tensão de entrada, nós temos uma resistência de 91 ohms. O que se pede na questão? Se pede qual a tensão de entrada para manter a tensão em cima da carga, acima desse resistor RL, em 8 volts. Ou seja, o que ele pede na questão? Qual é a mínima tensão de entrada que eu posso ter para que o diodo Zener funcione, ou seja, para que ele conduza. Ok? Como nós faremos isso? Pronto. Você pode ver que nós temos aqui na questão, ele deu a tensão em cima do Zener,
certo? E a potência máxima desse Zener. Com essas duas informações, eu posso obter a corrente máxima fluindo nesse Zener, já que ele está tratando de potência máxima. Então você pode ver aqui que eu coloquei que a corrente máxima do Zener vai ser essa potência máxima do Zener dividido pela tensão do Zener. Então eu tenho 400 mW dividido por 8 volts. Isso me dá 50 mA. Então isso aqui é a corrente máxima que está fluindo sobre o Zener. Através disso, sabendo que o Zener está em operação, eu posso encontrar a corrente em cima do resistor RL, certo? E nada mais é do que a mesma tensão que está do Zener, pois eles estão em paralelos, e isso faz com que a tensão em cima de RL seja a mesma. Então, com isso eu tenho a tensão em cima de RL dividido pela própria resistência. Isso me dá a corrente em cima desse resistor RL. Então eu tenho 8 volts dividido por 0,22K. Isso vai me dar uma corrente de 36,36 mA, certo? Pegando-se a corrente que está em cima da resistência RL e somando com a corrente do diodo Zener, eu tenho uma corrente máxima fluindo no circuito. Uma corrente total, desculpa. Uma corrente total fluindo no circuito. Isso me dá a corrente em cima do resistor que nós vimos logo na entrada lá, que é a corrente em cima de RS. Isso nada mais é do que a soma da corrente do Zener com mais a corrente no resistor RL. 50 mA com mais 36,36 mA. Isso me dá uma corrente total de 86,36 mA. Ok? Então, para nós descobrirmos essa tensão de entrada, nós vamos usar a fórmula da corrente, na verdade, que seria a corrente em cima desse resistor de entrada. Então, vamos lá. Então, a corrente em cima desse resistor RS seria nada mais, nada menos que a minha tensão menos a tensão em cima do Zener, ou seja, menos a queda, dividido pela resistência RS, certo? Isolando-se VI, que é a tensão de entrada ao qual eu quero saber, eu encontro que a tensão de entrada será a minha corrente RS vezes a resistência RS mais a tensão do Zener. Como a corrente RS eu já tenho, a resistência RS também eu já tenho e a tensão do Zener, nós encontraremos então a nossa tensão de entrada. Então vamos lá. A corrente IRS, que é a corrente total no circuito, dá 86,36 mA, vezes 91 ohms, que é a resistência que eu tenho lá, mais 8 volts. Ok? Isso me deu uma tensão de entrada de 15,86 volts. O que é essa tensão de entrada? É a tensão mínima para que o circuito opere, ou seja, para que eu tenha o Zener operando e assim faça com que todas essas contas venham a bater com o que nós descobrimos aqui. Valeu, até a próxima. Ok, vamos agora resolver a nossa última questão, que é a questão 12 da página 89 do Bollestad. E é uma questão meramente bem simples, só para realmente nós fixarmos os conceitos ao qual nós já desenvolvemos no decorrer das outras questões. Então você pode ver que nós temos uma fonte de 20 volts, ao qual está ligado a um circuito, e nós temos em operação um diodo de silício e um diodo de germânio. E o que ele pede na questão nada mais é do que o V01, V02 e a corrente do diodo de silício. Então, se você isso aqui é só uma questão de análise, na verdade, porque se você olhar essa tensão do V01, nada mais é do que a tensão em cima desse diodo de silício, ou seja, a tensão aqui em referência ao terra. Então, é só você lembrar que a tensão de operação do diodo de silício é 0,7 volts. E essa tensão V02 é a tensão em cima do diodo de germânio, e a tensão de operação do diodo de germânio é 0,3 volts. Então, essas duas tensões já estão descobertas. Falta só nós descobrirmos a corrente do diodo. Então, pelo que você pode ver, eu já desenvolvi aqui do lado, colocando as duas tensões que nós descobrimos, a V01 e a V02. Então, como nós faremos para encontrar a corrente em cima do diodo? Ok, vamos agora resolver a nossa última questão, que é a questão 12 da página 89 do Bollestad. E é uma questão meramente bem simples, só para realmente nós fixarmos os conceitos ao qual nós já desenvolvemos no decorrer das outras questões. Então você pode ver que nós temos uma fonte de 20 volts, ao qual está ligado a um circuito, e nós temos em operação um diodo de silício e um diodo de germânio. E o que ele pede na questão nada mais é do que o V01, V02 e a corrente do diodo de silício. Então, se você isso aqui é só uma questão de análise, na verdade, porque se você olhar essa tensão V01, nada mais é do que a tensão em cima desse diodo de silício, ou seja, a tensão aqui em referência ao terra. Então, é só você lembrar que a
tensão de operação do diodo de silício é 0,7 volts. E essa tensão V02 é a tensão em cima do diodo de germânio. E a tensão de operação do diodo de germânio é 0,3 volts. Então essas duas tensões já estão descobertas. Falta só nós descobrirmos a corrente no diodo. Então, pelo que você pode ver, eu já desenvolvi aqui do lado, colocando as duas tensões que nós descobrimos, a V01 e a V02. Então, como nós faremos para encontrar a corrente em cima do diodo? Primeiro eu vou encontrar a corrente no resistor de 1K. Se você olhar aqui no circuito, o resistor de 1K está aqui. Ok? Então, quem seria essa corrente no resistor de 1K? Seria a tensão aplicada, menos a queda que eu tenho aqui, dividido pela resistência de 1K. E nisso aqui você pode ver que nós pegamos 20, diminuímos pelo 0,7, que é a tensão naquele tensão V01, dividido pelo resistor de 1K. Isso me deu 19,3 mA. Aí, o próximo passo, nós vamos encontrar agora essa corrente, ao qual está em cima do resistor de 0,47K. E nada mais é do que a tensão de 0,7, que é a tensão nesse ponto, menos a tensão nesse ponto, dividido pela resistência. Então você pode ver que a tensão naquele ponto V01, 0,7, menos a tensão V02, que é 0,3, dividido por 0,47K. Isso me deu a corrente de 0,851 mA. Então, quem será a nossa corrente D? A nossa corrente D, você concorda que nada mais é do que a corrente de entrada menos a corrente de saída. É a corrente que está entrando menos a corrente que está saindo. Isso vai me dar minha corrente D. Então, a corrente de entrada, nós já descobrimos lá em cima, que é a corrente em cima do resistor de 1K, 19,3 mA. Ok, descobertas as tensões de V01 e V02, agora passemos por calcular a corrente que passa no diodo. A corrente que passa no diodo nada mais será do que a corrente que passa no resistor de 1K, menos a corrente que passa no resistor de 0,47. Então, pelos cálculos que você pode já observar, nós encontramos o valor dessa corrente que passa no resistor de 1K e na que passa de 0,47. Diminuindo essas duas correntes, nós encontramos a corrente no resistor, ou seja, no diodo de silício. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido o mais claro e objetivo possível. Até mais.